natural da cidade de São Paulo. Já há mais de 20 anos eu moro na cidade de Florianópolis, me mudei. E eu sempre brinco que eu já tenho direito à cidadania catarinense, porque eu tenho 2 filhas que nasceram em Florianópolis, 2 manezinhas. E eu sempre digo que tudo mudou a partir do momento que eu me divorciei. A minha vida, eu já sabia que seria uma outra forma de vida, mas eu nunca imaginei que na cabeça da pessoa que viveu comigo mais de 20 anos, passasse nem de perto, dentro da cabeça dela, o desejo de me afastar das minhas filhas. Então, cara, quando o Alexandre ele se separa, a ex-mulher dele entra com uma medida protetiva e ele perde o contato com as filhas. Ele fica aí alguns anos sem falar com as filhas, certo? E aí eu comecei a me perguntar, mas o que eu vou fazer? Então eu decidi expor o meu caso dentro dos limites que eu sabia ser possível, conversando com a minha advogada. E eu resolvi abrir um canal no YouTube. Foi uma das minhas iniciativas em 2021, em meio àquele momento de pandemia, estava todo mundo dentro de casa e eu sofrendo longe das minhas filhas, bloqueado nas redes sociais, não sabia se elas estavam bem de saúde ou não. Assim, até para que eu não deixasse mais aquele veneno me consumir, eu comecei a pôr para fora. Porque até então eu ouvia falar Maria da Penha, mas como eu falei, isso não me tocava, não me chamava atenção, porque eu nem de perto sonhava em agredir alguma mulher na vida, enfim. Tá, uma lei que protege mulher, beleza. Deve ter homem por aí que faz mal a mulher, a lei protege. E aí eu comecei a pensar, tá, e o marido dela? E o ex-marido dela? E aí, pá, você já viu a história do ex dela? Eu falei, não. Me mandou o livro, um dos livros dele. Quando eu vi aquele livro, cara, assim, ó, sabe, tem até um meme, pessoal fala que a mente explode, assim, ó. Comecei a ligar pontos, peraí. Aí eu comecei a me aprofundar. E aí eu gravei um vídeo, um dos vídeos que eu gravei no YouTube, eu falei especificamente sobre o caso dele, e felizmente chegou no ex-marido da Maria da Penha, Marco Antônio Heredia Viveiros. E eu só fiz isso porque ao longo desses estudos, dessas pesquisas que eu fiz, eu consegui identificar que o que ele fala é verdade. É bizarro o que aconteceu com este homem nesse caso. E isso foi até um problema pra mim, porque eu passei a ser visto como alguém que estava dando palco para um agressor de mulheres. Mas como assim? Ele tentou matar a mulher. Você tá andando do lado de um cara desse? Isso vai destruir a tua reputação. E eu tenho diversos comentários na rede social, me ameaçando de morte, dizendo que queriam que uma filha minha passasse pelo que a mulher dele passou, para que eu aprendesse. Na rua, xingamentos. Tenho processos, inclusive tenho processos do Instituto Maria da Penha, querendo a todo custo derrubar o meu canal, que é o espaço que eu dei pro Heredia falar. Ele já foi analisado por uma juíza e no parecer da juíza, ela coloca aqui, ó, se o sistema jurídico acatar o pedido do Instituto Maria da Penha, isso se caracteriza como censura prévia. E assim como eu recebi hate, ataques, ameaças, né, tem o outro lado também. Muitas pessoas, num primeiro impacto, viam com maus olhos, mas ao pesquisar, ao se aprofundar, ao entender os motivos, passaram a me apoiar. Então eu comecei a receber apoio de diversas pessoas nesse meu trabalho. E eu fiquei muito feliz que uma pessoa que hoje também eu já consigo chamar de amigo, Ricardo Ventura. E por que eu digo que eu fiquei muito feliz com isso? Porque eu conheci o trabalho dele e eu sabia que se ele se interessou é porque ele também tinha visto o que eu tinha visto no Marco. Ele viu que ele fala a verdade. Ou pelo menos os indícios eram muito fortes de que ele não estava mentindo. Pra quem não me conhece, eu tenho um canal no YouTube muito famoso, Não Minta Pra Mim, que faz análise de casos emblemáticos, contundentes, ou que requer uma análise sobre os fatos, quando existe ali, de repente, 2 versões das histórias. E as pessoas constantemente me pedem pra analisar. E aí começou a aparecer, com frequência, um tal de Marco Antônio Heredia. Analisa o Marco Antônio Heredia, Eu falei, quem é o Marco Antônio Heredia? E fiz essa pergunta, inclusive, nos meus vídeos. Quando eu descobri que era o caso da Maria da Penha, eu falei, tá bom, é o cara que batia na mulher e ela ficou paraplégica por conta disso. Talvez as pessoas querem saber se ele tá mentindo ou não. Falei, tudo bem. Fui lá, taquei o play e fui assistir os vídeos do Alexandre Paiva. Só que quando eu começo a assistir os vídeos do Alexandre Paiva, mesmo já contaminado com toda a história, porque o que eu sabia era o que saiu na mídia, eu comecei a ficar assustado. Por quê? Eu comecei a perceber congruência na narrativa dele. Onde ele tinha que lembrar, ele lembrava, ele fazia as expressões perfeitamente congruente com os fatos, todo o gestual, toda a linguagem corporal dele estava muito congruente.
Eu até comentei com o meu assistente, eu falei, Rian, eu tô com medo, porque como eu vou fazer essa análise se o Brasil inteiro, inclusive eu, acreditava nessa história? E eu deixei pra lá, eu falei assim, eu não posso mexer nisso. Eu fiz a minha análise pessoal, mas aí eu falei, eu preciso pesquisar mais. Entrei em contato com o Alexandre e para cada pergunta que eu fazia, daquilo que era o inconsciente coletivo, mas e a arma? E a eletrocutação ali na banheira? Não, Ricardo, isso não existe. Isso é uma falácia. Então, para cada pergunta que eu fazia, ele me trazia uma prova documental. E eu disse, é o seguinte, eu não vou revelar isso sozinho, não. Vocês dois vão entrar comigo nessa. E aí eu convidei os dois para fazer uma live. Fizemos uma live onde o Alexandre explicou o passo a passo e o Heredia apareceu ao vivo para as pessoas. E foi a primeira vez que ele apareceu na mídia. Depois de 30 e tantos anos, foi a primeira vez que deram oportunidade para ele falar. Por conta disso, as agências de checagem automaticamente já colocaram que a minha história, ou seja, a história do Heredia era fake, sem ao menos consultarem o processo. Processo esse que a gente só conseguiu por conta que depois dessa live o doutor Otacílio falou, eu quero saber mais sobre esse caso. Meu nome é Otacílio Guimarães de Paula, sou advogado criminalista há 22 anos em São Paulo, sou ex-policial militar rodoviário em São Paulo também. Minha esposa, assistindo uma matéria jornalística do Ricardo Ventura, chamou a atenção dela porque falava do caso do processo envolvendo a Maria da Penha e o ex-marido dela. E nessa análise, o Ricardo viu muita coerência nas declarações do Marco. E diante disso eu peguei, ela falando comigo, entrei em contato com o Ricardo Ventura, porque eu fiz um curso com o Ricardo Ventura no ano de 2019 e perguntei para ele outras impressões. Ele falou, na verdade a gente não tem o processo, né? E eu, como advogado, me prontifiquei a ajudá-lo. Falei, realmente é uma situação que é uma injustiça muito grande, se isso for verdade, né? Aí eu consegui, através de um colega, um advogado correspondente lá em Fortaleza, que fosse atrás do processo para tirar cópia desse processo. Como é um processo muito antigo, estávamos com medo até de não localizar esse processo. Mas como esse processo foi uma origem de uma lei que foi para proteção da mulher no âmbito familiar, que o Brasil tinha tratados internacionais, né, nesse sentido, mas não tinha uma lei de proteção à mulher, o tribunal resolveu digitalizar integralmente esse processo. Aí, esse colega conseguiu a cópia integral do processo. E depois disso, inclusive, eu cheguei a conversar, a marcar uma entrevista com o Marco Antônio para entender dele e com o processo questionar algumas coisas e para ver se tinha coerência as declarações dele também, como o Ricardo fez naquela análise. Mas dessa vez eu fiz como advogado criminalista e ex-policial, né? E analisando superficialmente o processo, eu vi muitas questões ali que chamaram a atenção e realmente não batiam, não tinha lógica. A partir daí, fui fazer uma análise para começarmos a realmente ver o que poderíamos fazer para ajudar o Marco Antônio. E teve uma vez que eu estava apresentando Linha de Frente na Jovem Pan e um dos temas era a violência contra a mulher. E estava participando na mesa a Pietra. E eu falei, Pietra, você tá sabendo que a história Maria da Penha tá cheia de falhas e mentiras? Ela falou, não. Eu falei, eu vou te mandar o processo para você dar uma olhadinha. Eu? Quando quiser? Sim. Desculpa, tava esperando aqui. O meu nome é Pietra Bertolazzi. Eu participava de um programa na Jovem Pan junto com o Ricardo Ventura. E um dia nos bastidores, ele comentou comigo sobre o caso possivelmente ser uma mentira. Nesse dia ou no dia seguinte, me mandou por WhatsApp o processo inteiro, né, de mais de 1.700 páginas. E ele me mandou e ainda falou, divirta-se. Eu falei, nossa, isso aqui é um prato cheio pra mim, né? Então, no ano passado, quando eu tive contato com o Henrique Zingano pra gravar, inclusive, o lançamento da segunda temporada da Investigação Paralela, um dos episódios era sobre a Mariana Ferrer, né, que tem tudo a ver com a Lei Maria da Penha. Levei pra ele essa situação, falei, olha, lá na Jovem Pan com o Ricardo eu venho falando sobre isso e seria interessante se, de repente, vocês abordassem o caso. E nós decidimos, então, colocar numa mídia maior. Foi daí que a gente teve a ideia de buscar a Brasil Paralelo, a investigação paralela, junto com o Henrique Zingano, para que ele fizesse realmente algo mais pesado, mais contundente e definitivo. Para quem não conhece, essa é a série investigativa aqui da Brasil Paralelo e o formato desse programa é o seguinte. Em cada episódio, analisamos um caso em que há uma disputa de narrativas
e desenvolvemos teorias para tentar chegar em uma verdade. E eu sou o leigo que pouco sabe sobre teoria da conspiração e ainda não conheço o episódio que ele vai apresentar. Então eu, assim como vocês aí de casa, fico sabendo da história durante o episódio. Então, como a Pietra e o Ricardo disseram, eles nos procuraram para fazer um documentário sobre a história da Maria da Penha. Então hoje aqui estamos para investigar essa história tão polêmica e com duas versões totalmente conflitantes. Eu só queria reforçar a mensagem aqui de que a Brasil Paralelo e Investigação Paralela não somos contra qualquer tipo de lei de proteção à mulher, beleza? O nosso objetivo com esse episódio é tratar única e exclusivamente do caso que deu origem à Lei Maria da Penha. E eu pergunto pro meu colega Bank e pro pessoal aí de casa, quando eu falo Maria da Penha, o que vem em mente? Cara, é uma lei, né, de proteção à mulher, que aliás funciona bem no Brasil, temos vários casos emblemáticos aí. O que me vem na cabeça é isso. Mas tu não sabe nada da história por trás da lei? Não. Eu imagino que a Maria da Penha deve ter sido alguém que sofreu algum tipo de violência e a partir daí deram o nome dela pra lei. Para entender melhor essa história, eu fui atrás das fontes primárias, tive acesso ao processo e conversei com pessoas que tiveram relação direta com o caso. Eu entrei em contato com o Instituto Maria da Penha e com a própria Maria da Penha, mas eles não quiseram se pronunciar. Então eu vou contar a versão dela segundo as suas próprias palavras. Então, Bank. As informações a seguir foram retiradas diretamente do site do Instituto Maria da Penha. Maria da Penha Maia Fernandes conheceu Marco Antônio Heredia Viveiros quando estava cursando o mestrado na Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP em 1974. Naquele ano, eles começaram a namorar e Marco Antônio demonstrava ser muito amável, educado e solidário com todos à sua volta. O casamento aconteceu em 1976. Após o nascimento da primeira filha e da finalização do mestrado de Maria da Penha, eles se mudaram para Fortaleza, onde nasceram as outras duas filhas do casal. Foi a partir desse momento que essa história mudou. As agressões começaram a acontecer quando ele conseguiu a cidadania brasileira e se estabilizou profissional e economicamente. Agia sempre com intolerância, exaltava-se com facilidade e tinha comportamentos explosivos, não só com a esposa, mas também com as próprias filhas. O medo constante, a tensão diária e as atitudes violentas tornaram-se cada vez mais frequentes. Formou-se assim o ciclo da violência, aumento da tensão, atos de violência, arrependimento e comportamento carinhoso. Foi nessa última fase, também conhecida como lua de mel, que, na esperança de uma mudança real por parte do ex-marido, Maria da Penha teve a sua terceira filha. No ano de 1983, Maria da Penha foi vítima de dupla tentativa de feminicídio por parte de Marco Antônio Heredia Viveiros. Primeiro, ele deu um tiro em suas costas enquanto ela dormia. Como resultado dessa agressão, Maria da Penha ficou paraplégica devido às lesões irreversíveis na terceira e quarta vértebras torácicas, laceração na dura mata e destruição de 1/3 da medula à esquerda. Constam-se ainda outras complicações físicas e traumas psicológicos. 4 meses depois, quando Maria da Penha voltou para casa, após 2 cirurgias, internações e tratamentos, ele a manteve em cárcere privado durante 15 dias e tentou eletrocutá-la durante o banho. Juntando as peças de um quebra-cabeça perverso montado pelo agressor, Maria da Penha compreendeu os diversos movimentos feitos pelo ex-marido. Ele insistiu para que a investigação sobre o suposto assalto não fosse levada adiante. Fez com que ela assinasse uma procuração que o autorizava a agir em seu nome. Inventou uma história trágica sobre a perda do automóvel do casal. Tinha várias cópias de documentos autenticados de Maria da Penha e ainda foi descoberta a existência de uma amante. A próxima violência que Maria da Penha sofreu após o crime cometido contra ela foi por parte do Poder Judiciário. O primeiro julgamento de Marco Antônio aconteceu somente em 1991, ou seja, 8 anos após o crime. O agressor foi sentenciado a 15 anos de prisão, mas devido a recursos solicitados pela defesa, saiu do fórum em liberdade. Mesmo fragilizada, Maria da Penha continuou a lutar por justiça e foi nesse momento em que escreveu o livro Sobrevivi, Posso Contar, publicado em 1994 com o relato de sua história e os andamentos do processo contra Marco Antônio.
O segundo julgamento só foi realizado em 1996, no qual o seu ex-marido foi condenado a 10 anos e 6 meses de prisão. Contudo, sob a alegação de irregularidades processuais por parte dos advogados de defesa. Mais uma vez, a sentença não foi cumprida. O ano de 1998 foi muito importante para o caso, que ganhou uma dimensão internacional. Maria da Penha, em parceria com algumas ONGs, denunciaram o caso para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA. Mas mesmo diante do litígio internacional, o Estado brasileiro permaneceu omisso e não se pronunciou em nenhum momento durante o processo. Então, em 2001, e após receber 4 ofícios da OEA, o Brasil foi responsabilizado por negligência, omissão e tolerância em relação à violência doméstica praticada contra as mulheres brasileiras. A história de Maria da Penha significava mais do que um caso isolado. Era um exemplo do que acontecia no Brasil sistematicamente sem que os agressores fossem punidos. Em 2002, foi formado um consórcio de ONGs feministas para a elaboração de uma lei de combate à violência doméstica e familiar contra a mulher. Após muitos debates, o projeto de lei foi aprovado por unanimidade em ambas as casas. Assim, em 7 de agosto de 2006, o então presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a Lei número 11.340, mais conhecida como Lei Maria da Penha. A contribuição de Maria da Penha com essa importante conquista para as mulheres brasileiras tem lhe proporcionado no Brasil e no exterior muitas homenagens. Para contar o outro lado dessa história, eu entrei em contato com o ex-marido da Maria da Penha, seu Marco Antônio Heredia Viveiros, e é ele que vai nos contar em primeira mão a sua versão dos fatos. Meu nome é Marco Antônio Heredia Viveiros, filho de Marco Túlio Heredia Cano e Inês Viveiros Montoya. 7 mulheres e 3 homens. Eu era o mais velho dos homens. Então, desde temprana idade, 11, 12 anos, eu era o melhor amigo de 7 mulheres, minhas irmãs. Depois de formado em Economia e em Administração, Universidade de Bogotá, soube que a Embaixada do Brasil tinha oferecido 2 bolsas em nível de pós-graduação para a USP. Me apresentei e ganhei uma das bolsas. No dia 3 de março de 1983, aí estava eu desembarcando em Congonhas, todo admirado, cheio de planos e de ilusões. Acontece que no 76, eu conheci a Maria da Penha Maia Fernandes. Como conheci? Numa festa que uma república, que são vários alunos de diversos países, e lá eu conheci. Muito gentil, muito simpática, era bonita, não gostava de se maquiar, eu adorava isso. Fizemos amizade e tal, começou telefonema, e terminamos namorando. Nos primeiros dias de 1977, ela me visita no CRUSP, o edifício de residências universitárias da USP. Como a gente já vinha namorando há alguns meses, me disse que tinha saído de morar no apartamento onde ela morava, que compartia com mais 3 colegas. Ela continuou e me disse: eu estou grávida. Eu tranquilamente falei para ela: não tem problema, consiga um apartamento, porque eu não tenho tempo, que eu assumo a maior parte das despesas, porque eu estava bem financeiramente. Não bem, mas estava bem. Ela procurou, encontrou, procurou no Itaim Bibi, que era um dos bairros de elite. Eu supe depois, quando pagava o aluguel, é que eu sabia. Compramos um carrinho, um Chevette 75, porque a gente precisava. Eu deixava ela no hospital, ia para a faculdade, ministrava na USP, ia para aquela vida de São Paulo agitada. Mas eu me identifiquei, eu adorava São Paulo porque me acolheu, me deu oportunidades, tive boas relações, cresci.
Em 25 de dezembro de 1977, nascia a primeira filha do casal, Viviane. Alguns meses se passaram quando Maria da Penha convida a Marco para conhecer a sua família em Fortaleza. A viagem é feita e uma boa relação é estabelecida com os familiares da esposa. Quando voltaram para São Paulo, Maria da Penha revela que sua licença para o mestrado estava terminando e ela precisaria voltar para trabalhar no IPEC de Fortaleza. Então, decidimos juntos ir a morar em Fortaleza, estabelecer a família lá, porque eu pensei que seria o melhor para a família, e abrir mão de São Paulo. Ela foi embora na frente, com a mudança, com a empregada, e chegaram à casa dos pais dela, onde ficou em me esperar. A gente se comunicava por telefone. No mês de abril, eu viajei para a Colômbia. Foi quando eu comprei o rifle à pressão. Achei inofensivo e tal. Trouxe com papelada, entrei no país, sem problema, carimbaram em Manaus, que nessa época era Varig. Subi no carrinho, peguei minhas coisas e fui embora. Avisei para ela, estou chegando. Imagine dirigindo um Chevette, São Paulo, Fortaleza. Bom, mas como eu estava sem pressa, eu fui fazendo turismo. Dormia entre o carro, era uma beleza. Em 1979, é concluído o processo de separação do primeiro casamento de Maria da Penha. Ela já estava separada de fato do ex-marido desde antes de conhecer Marco, mas só pôde se divorciar oficialmente depois da promulgação da Lei do Divórcio em dezembro de 1977. Esse era o motivo pelo qual ela e Marco não haviam se casado ainda, o que fizeram 6 meses depois no cartório João de Deus em Fortaleza. Nesse mesmo ano, nascia a segunda filha do casal, Cláudia Fernanda. Na separação, Maria da Penha recebe um terreno. Marco então pega um empréstimo e contrata um engenheiro para construir uma nova casa para a família, para onde se mudam em 1980. No ano seguinte, nasce a terceira filha do casal, Fabiola. Eu recebi um convite da Universidade Federal, onde eu era professor convidado. Me disseram que gostaria que eu formasse parte da equipe e tal e tal. Eu topei, conversei com Maria da Penha, vimos que era uma oportunidade joia para a família, mas as exigências é naturalização. Não, mas não preciso. Eu não queria, eu nunca quis. Não me interessava. Eu, com a situação definida, permanente, não precisava me naturalizar. E não ambicionava isso. Então, bem que a naturalização do Marco Antônio ela foi concedida em janeiro de 82, certo? Mas ele não precisava disso para ficar e trabalhar no Brasil. Se ele não precisava, ele tirou por quê? Porque a Universidade Federal do Ceará, ela estava requerendo isso para ele ser professor titular da universidade. Entendi. Eles tinham lá na Constituição deles que pro cara ser titular, ele tinha que ser naturalizado brasileiro. Entendi. E o Marco não era até então. Como ele queria essa posição... Exatamente. Mas ele já trabalhava aqui no Brasil, ele já tinha visto permanente, né, que ele conseguiu da USP. Sim. Então ele não precisava disso necessariamente. Sim. Só que a Maria da Penha, ela diz que as agressões dele começaram nesse momento, quando ele consegue essa naturalização. Depois do nascimento das nossas filhas, ele mostrou a verdadeira personalidade dele. Por que eu digo que eu fui usada? Porque como ele precisava naturalizar-se, então o nascimento das nossas filhas lhe deu essa oportunidade. E no momento em que ele se naturalizou, foi então que eu passei a não reconhecê-lo mais. Foi aí que começou o relacionamento abusivo. Começou o relacionamento abusivo. Então o que ela diz é que, bom, ele queria se naturalizar brasileiro, aí como ele conseguiu com ela, teve filhos com ela e tal, aí ele não precisava mais dela. Entendi. E aí então começou. Ele conseguiu o que queria, que era a naturalização, para assumir essa função, e agora, a partir daí, a Maria da Penha era mais importante no caso. Isso. Na versão dela. Então, bem, em março de 83, o Marco recebe um convite da USP para participar de um congresso que aconteceria em setembro daquele ano na Bélgica, né, em Bruxelas. O Marco envia aí o seu projeto, ele é aprovado, e ele decide então levar uma acompanhante, né? O programa esse disponibilizava uma vaga para um acompanhante, e ele decide levar então a senhora Maria da Penha junto com ele para essa viagem para a Europa. Mas então até aqui, aparentemente, o casamento estava tudo bem. Combinamos, ela estava feliz, espalhou
por todo canto que iba a viajar para Europa. As despesas, enquanto ela estivesse em Bruxelas, em Bélgica, seriam por conta da fundação. Quando saísse, era por minha conta. Mas o casal jamais embarcaria nessa viagem. No dia 24 de maio, Marco vai a São Luís do Maranhão a trabalho, recebe 375 mil cruzeiros por uma consultoria e volta para Fortaleza de avião no dia 25. Ela foi a me receber no aeroporto junto com as crianças. Um gesto de amor, de bom relacionamento. Eu não pedi, ela teve esse detalhe. Eu gostei. Estivemos no parquinho que havia aí no aeroporto, as duas crianças brincando. E quando chegamos em casa, jantamos, tomamos banho e fomos a visitar um casal. A esposa lá era colega dela. Quando voltamos, eu desci com a menina, levei a outra, estavam dormindo dentro do carro. A mãe ficou lá colocando pijama, aquelas coisas. Ela já estava deitada, tomei banho e fui para a cama. Quando eram mais ou menos 4h45 para 5 horas, algo aí, eu escutei um barulho no forro. E a cadela, Jenny, que era uma pastora alemã, que eu tinha comprado desde que tinha 6 meses, começou a latir. E latia e se jogava contra o portão de ferro, contra a grade. Eu escutava. Então, chegou um momento em que parou. Deve ser um gato, porque essa era feliz caçando gatos. Depois comecei a ouvir de novo. Era leve, mas dava para ouvir. Então, abri o baú que ficava na cabeceira da cama, onde estava guardado o revólver e o rifle a pressão, uma lanterna. Peguei a lanterna, peguei o revólver, saí, inclusive descalço. Passei por o quarto das 2 meninas, as 2 mais novas, dormindo, tudo legal, fechei. O quarto da mais velhinha, Viviane, de 6 anos, estava dormindo, fechei. Não vi nada normal. E cheguei lá e ela parou de latir, mas era aquela coisa. Eu sabia que tinha algo. Quando eu ia ir embora, eu vi a entrada do forro, sem a tampa de madeira, com a grade de ferro fechada cadeado, mas sem a tampa. Fiquei olhando e vi uma sombra. Falei, é agora. Peguei, nesse momento, fui enlaçado aqui. Gritei, disparei e escutei outro tiro. Tudo isso na mesma hora. Então, eu consegui colocar esta mão aqui, assim, e esticava essa por cima, queria tirar. Me dava com as pernas, cotovelada, me batia contra a parede, não entregava. De repente, ele me virou assim, eu vi quando o Paulo Maravilha entrou correndo, com uma espingarda, cano recortado. A colocou encostada na parede e foi para cima de mim. Conseguiram me tirar a arma. Nesse momento eu escutei uma voz feminina. Negão, embora, sujou. Umas 2 ou 3 vezes. Gritava, eu escutava. O negão soltou a corda, me jogou para frente. E outro me recebeu um tiro. Eu caí no chão, da dor. Paulo Maravilha foi embora com o revólver, pegou a arma dele e se mandou atrás do negão. Eu ouvi quando caíram um jarro com uma planta e uma cadeira. Então imaginei que tinha ido embora. Mas ainda, tudo nervoso, tudo tenso, doía, mas eu aguentava. Corri para o escritório, procurei um machete, voltei para o lugar, porque pensei, será que saíram, será que não saíram? Fui a procurar o revólver. Olhei, não encontrei, pá. Tinha perdido sangue, estava me tremendo, me doía até o cabelo. Eu fiquei de cócoras frente ao portão da lavanderia, por onde deveriam entrar as empregadas. A menina, Rita, que cuidava das crianças, pulou pela janela, porque não encontrava as chaves. E foi para lá e me viu caído lá ferido.
Quando a outra encontrou a chave e saiu, ela contou: o doutor Marco está ferido. As empregadas, elas dizem o quê? Nós entramos, vimos ele caído, ensanguentado, com a camisa rasgada, tudo bagunçado a casa, tudo mais. Saí pra rua e viram que a porta estava aberta, viram que o portão de acesso à rua estava aberto. Então tudo indica que os meliantes saíram por ali. Quando voltaram, perguntei: como está a patroa e as crianças? Oh, estão bem, não tem problema. Então você vai ficar com as crianças e você me traga uma toalha, porque eu estava me tremendo. Aí essa menina vai lá falar com a Maria da Penha. A Maria da Penha conversa com ela e diz: não tem nada, liga pra minha mãe. Só que a Maria da Penha não fala que estava alvejada. E ninguém percebe. E depois chegam um casal de médicos que eram vizinhos, vão lá e percebem que ela tá também alvejada. Aí que vão fazer o socorro dela depois pro hospital. Nesse momento, eu olhei para a porta da cozinha, desde onde estava. Chega um policial uniformado, farda. Me disse: vamos que vamos levá-lo ao hospital. Beleza. E me puxou. Ai! Imagine. Fui ferido. E me puxou o braço direito. Falei: não, me levanto sozinho. E me levantei. Então me apoiei nele. Eu vi quando empregadas vinha de dentro da Olindina e me viu. Eu não falei nada. Eu sabia que minha mulher e minhas crianças estavam bem. Só fui ferido eu. Pronto, estou feliz da vida. Valeu a pena. Me levaram. A princípio, eles não sabem que a Maria da Penha também tinha sido baleada. Ele é levado para o hospital e a Maria da Penha também é levada para o hospital. Lá no instituto me fizeram os primeiros tratos. Só me aplicaram uma injeção para não ter dor. Nesse momento chegou Dona Angelita, a única testemunha de acusação que foi digna. E eu perguntei para ela: Dona Angelita, onde está Maria da Penha? E disse: está conseguindo um médico para que eu veja. Ah, eu fiquei tranquilo. Mas como me aplicaram um sedativo, a gente fica meio com whisky na cabeça, meio bêbada. Desliguei, acordei no HGF. O médico me examinou e pegou algo parecido a um canuto, mas de metal. Colocou uma pasta assim e esfiou. Ele queria saber se tinha chumbo. Não, ele saiu. Que foi aquele que foi para a parede. E a versão que ele contou é que ele tinha percebido pessoas estranhas dentro de casa e que essas pessoas tentaram enforcá-lo e lutaram contra ele. E quando a polícia, os vizinhos chegaram, tudo mais, encontraram ele sentado na cozinha da casa com uma corda no pescoço e o pijama rasgado. E a explicação é que ele tinha lutado com 4 pessoas. Entre o dia 29 e o dia 30 de maio, foram solicitados peritos criminais para ir no local. Os peritos identificaram e atestaram que tinha vestígios de que meliantes tiveram acesso ao imóvel pelo muro lateral. Calçaram para poder ter acesso, inclusive parece que tinha um pano, alguma coisa que eles colocaram para se proteger, para ter acesso ao muro. Inclusive, dias depois foram apresentados na delegacia uma cápsula de um calibre 20, que é o mesmo calibre que atingiu a Maria da Penha. Então, havia a possibilidade desses meliantes terem deixado cair ali o calibre 20? Com certeza. Os peritos atestaram que tinha vestígios de arrombamento na porta da casa. O veículo dele, Passat, foi arrombado com vestígios de ser uma chave de fenda e foi retirado um macaco que teria sido usado para arrombar uma das pérgolas que deu acesso à casa. E foi atestado, inclusive, pela uma das empregadas, que poderia alguém ter passado por ali para acessar a casa. E mais ainda, o produto que era para ser do roubo. Uma máquina de escrever, enciclopédia, telefone, bebida e dinheiro. Já separada e estava dentro do carro. Onde as moças pegam isso de dentro do carro, põem para dentro de casa e falam assim: ó, isso aqui estava dentro do carro. Tudo isso está relacionado à perícia. Dizem que não levaram nada. Levaram sim. Levaram minha arma e levaram os 375 mil. O laudo pericial diz que as gavetas do birô estavam arrombadas e tal e tal. Eu tinha deixado na gaveta. O que a perícia não fez, isso é uma coisa importante. Vejam, ele efetuou um disparo no teto. Tinha vestígios no teto.
a perícia não fala nada. Então a delegacia deveria ter providenciado uma reconstituição e um complemento dessa perícia, porque eram versões muito importantes. E enquanto ele estava no hospital recebendo ali os cuidados pelo tiro que ele recebeu, os policiais vão tomar o depoimento dele. Nesse dia ele estava com uma testemunha, tinha um amigo dele de trabalho. Essa pessoa foi ouvida em juízo e confirmou que estava lá, viu os policiais perguntando e viu os policiais trazendo livros com fotografias de meliantes que eles conheciam da região. Inclusive, essa testemunha confirma o que o Marcos sempre fala. Eu reconheci 2 pessoas. Os caras levaram uns 4 álbuns. O primeiro álbum. Identifique, lembre-se bem, pense, tranquilo, não há pressa. E eu, passe. Nada. Este foi ele que tirou nela. Ele apareceu, me lembrei na hora. Continuamos. Em outro álbum por lá, encontrei o negão. E falei, este foi que me atacou. Por quê? Porque ele tem uma pequena cicatriz, como se tivessem passado uma faca. Porque eu olhava assim e via cortar, porque ele é muito mais alto que eu. Então falei, quando esses 2? Os policiais disseram, eita rapaz, você antes está vivo. Essa dupla, principalmente o Maravilha, ele mata criança, velho, mulher, ele não está nem aí. As coisas erraram e bala neles e fuja. Eles trabalham juntos. Os policiais disseram pra ele, esses caras são perigosíssimos, são assaltantes, inclusive mataram pessoas quando foram praticar assaltos, então latrocínio, que é uma situação idêntica que aconteceu na casa dele. Porque não foi encontrado nenhuma notícia sobre os agressores. Ele não reconheceu nenhum agressor cujas fotos foram colocadas para ele, né? E não se encontrou quem tinha sido o autor desses tiros, desse assalto, como ele comentou. Esse mesmo dia, nas horas da tarde, eu perguntei para a enfermeira, me diga uma coisa, minha esposa não tem vindo a me visitar? Quem é sua esposa? Fulana de tal. Eita, ela está internada na UTI. Eu fiquei desesperado e quis ir a vê-la, mas não me deixaram. Técnicos de enfermagem e tal me mandaram dormir. E ele ficou internado no hospital 4 a 5 dias. E ao sair, ele foi para casa dos ex-sogros, dos pais da Maria da Penha, que cuidavam das 3 filhas dele, enquanto estavam os 2 hospitalizados. No dia 6, Itamar me levou para o IML, onde eu fui submetido a exame. O queixo aqui, o pescoço, a mão esta que eu não podia nem fechar. Este braço aqui, a mão toda lascada, era difícil, né? E no próprio exame de corpo de delito, os peritos atestaram a perfuração frontal, o diâmetro, tudo. Então, não há dúvida alguma de que ele tomou um tiro pela frente e que saiu pelas costas. E ele é destro, não é canhoto. Então vocês imaginem só essa cena dentro da casa. Quando voltamos, as 2 crianças me dizem, Cláudia Fernanda e Viviane, Painho, nós queremos ir para casa. Claro, é o ambiente delas, onde estão os brinquedos dela. Lá eram as princesas. Queriam voltar. Claro, eu entendi. E falei, hoje, depois do almoço, vamos para casa. Itamar disse, Marco, eu dou carona. Falei, joia. Então, fomos ao quarto das meninas e eu observei um pinga-pinga no quarto de Viviane. Ele subiu no telhado e viu que tinha algumas telhas, porque estava pingando ali na casa. E aí ele conversa com o rapaz, tem telhas aqui soltas, tal, para arrumar. E ele toma conhecimento que o namorado da irmã da Maria da Penha, que depois se casou, depois parece que se separou, tal de Itamar, esse Itamar teria subido no telhado para religar o fio de telefone, que foi cortado. Então, as evidências de que alguém subiu no telhado, sim, se configuram por quê? Porque as mulheres, as empregadas, quando elas dizem que no dia, quando elas entram, elas tentam ligar para a polícia, o telefone não funcionava. E não funcionava por quê? Porque foi cortado lá em cima. Então por que esse fio do telefone cortado é importante?
Porque lembra que o Marco disse que o primeiro bandido que ele vê é o que tá no sótão, né? Ele vai mirar aqui no cara, ele diz que vê a sombra do cara e aí ele diz que é enlaçado aqui, né, no pescoço. Então, um dos bandidos, ele pode ter entrado ali pelo sótão e pode ter cortado esse fio desse telefone pra evitar que eles chamassem a polícia, etc e tal, né? Então, esse fio cortado pode indicar que os ladrões sim entraram ali pelo sótão e que tinha ladrões na casa naquela noite. Entendeu? Sim. Então, fui para o quarto, vi uma geral na casa, porque eu não sabia o que tinha acontecido lá. Foi quando Olindina me disse que ela tinha limpado a casa, o sangue, e organizado a casa e tal, antes da polícia chegar. Ou seja, que ela mudou a cena do crime, que chama. Mudou tudo. Ah, mas é bem conveniente pra ele, né? Dizer que as empregadas limparam toda a cena do crime. No depoimento delas, elas falam alguma coisa do tipo? Cara, não é perguntado pra elas se elas limparam a cena do crime, né? De fato, é uma coisa que é conveniente pra ele, elas terem limpado a cena do crime. Mas a gente não sabe dizer exatamente. Pode ter sido conveniente, mas elas podem ter limpado mesmo. E eu falei, olha, eu estava assim quando o negão me empurrou e pá, aqui, tan. Eu olhei assim. E o senhor Elias viu o buraco lá. E com uma colher, algo assim, tirou, me mostrou o chumbo que me atravessou. Eu refiz o que eu tinha aqui na cabeça. Já está muito atordoado, já está meio perdido. Na notícia de Maria da Penha. Difícil. E quando ele recebe a notícia que a lesão de medula da esposa é grave e ela precisa de cuidados mais precisos, mais contundentes, ele consegue, através de uma amiga de trabalho, que ela seja transferida para Brasília, para o Sara Kubitschek. E ele mantém essas visitas de 15 em 15 dias. Ele vai visitar durante os meses, foram meses e meses, que ela tentou restabelecer a coordenação, o movimento da coluna, das pernas. Ele continua assistindo a Maria da Penha. E eles tinham uma vida confortável, mas eles não eram ricos. Os dois trabalhavam, tinham um salário razoável, que dava para manter bem a família, só que não sustentava gastos altíssimos como esse. Passagem de avião era muito mais cara, inclusive, do que é hoje. Naquele período era caríssimo. E ele ficava se deslocando lá para que ela não se sentisse mal de estar sozinha, ferida, psicologicamente também, que uma pessoa, eu devo imaginar que não deve ser coisa fácil. A pessoa perdeu os movimentos da perna, quando você tem uma vida tranquila e perde, e ele, para não deixar ela sozinha lá, ficava indo e voltando a Brasília diversas vezes. Enfim, gastos aumentando e mostrando a preocupação que ele tinha com a dona Maria da Penha. Então, lá me disseram que a tetraplegia, porque ela já estava tetraplégica, eu nem sabia que era isso. O Sara Kubitschek, o único que pode fazer é vencer a tetraplegia e deixá-la paraplégica. Ou seja, recuperar os braços. Eu achei muito legal e perguntei para ele, escuta, não será que um transplante de medula pode ajudá-la? Porque eu estava pronto para doar. Eu fui a visitar, encontrei com Janice e com Itamar. E ela espontaneamente e voluntariamente disse o seguinte: você poderia trazer alguém do cartório que eu quero dar uma procuração para Marco, para que ele possa movimentar meu salário, porque ela sabia que estava difícil. E eu nunca falei para ela. Eu ria. Não, temo, não sei o quê. Doutora Betty era a diretora técnica do Sara Kubitschek. Ela me disse, não traga problema nenhum, porque vamos fazer isto, e isso vai prejudicá-la. Minta, se for preciso. Eu precisei mentir 3 vezes. E ela utilizou a mentira contra mim. Quais foram as mentiras? Menti. A primeira, quando eu disse que o carro tinha perdido uma batida. Eu vendi.
Eu vendi o carro para poder pagar remédios, que todos os dias era saída e saída e saída. E em casa aumentaram todas as despesas. A segunda, me pergunta ela no Sara Kubitschek: Marco, como está fazendo para comprar tantas passagens? Mais ou menos a cada 10 dias eu viajava. Ficava 1 ou 2 dias e voltava. Eu falei: não, as passagens a empresa paga. Mentira. Eu pagava. E pagava caro. O hotel. Eu falava: não, hotel a empresa paga também, não se preocupe, está tudo certo. Eu ficava em uma pensão que me indicaram desde o primeiro dia. E a pensão me indicou foi um porteiro, algo assim, do Sara Kubitschek. Porque eu nunca tinha ido a Brasília, não sabia nada de nada, sem dinheiro, tudo arrasado. E nesse período em que ela estava se tratando lá em Brasília, eu creio que foram 6, 7, 8 meses que ela ficou em tratamento. Foi um tratamento extenso, porque o dano, a lesão foi muito séria. E ele também trabalhou para preparar o retorno dela. Porque é uma vida totalmente diferente dali para frente. Você precisa abrir, largar as portas, colocar corrimãos na casa. Então são diversos gastos extras que ele teve para dar uma vida minimamente confortável para ela, mostrando para ela que ela ia ser muito bem acolhida quando ela voltasse. Fica tranquilo, eu tô cuidando das nossas filhas, tô preparando para sua volta, estamos com saudade. Ela, em algumas oportunidades, me pediu que comprasse papel e cartões postais. E envelopes e caneta, eu levei para ela. Então, ela mandava cartas, entregava para os auxiliares aí, que o trabalho dele é facilitar a vida das pessoas, e colocava no correio. Ela começou a me escrever, a me mandar postais e cartas, 2, 3 na semana, dizendo que eu era o melhor homem do mundo, o melhor marido. Primeiro Deus e depois eu, bem pertinho. E me sentia que ela pensasse assim de mim e tal. Sentia bem. Eu estou fazendo certo. E ao terminar o tratamento em Brasília, retorna para a sua cidade, para Fortaleza, para a vida, para a família. E ele estava já recuperado da lesão que tinha sofrido, já tinha voltado ao trabalho. E ela sendo cuidada tanto pelos pais dela, que levavam ela para fazer fisioterapia e tudo mais, quanto das empregadas que eles tinham em casa. Eles tinham 2 empregadas, uma empregada fixa, uma babá fixa, e uma outra terceira empregada que vinha para lavar as roupas 2, 3 vezes por semana. E ao mexer em alguns pertences dele, ela achou uma carta. E a partir disso tudo mudou. Nesse intervalo, ela foi, pegou a capanga, abriu e encontrou uma carta da menina com que eu me estava relacionando. Inclusive está documentado em depoimento. Uma das empregadas diz: o casal vivia muito bem até a patroa descobrir as cartas do Heredia, porque ela descobre que ele tinha uma amante de quando ele já viajava a trabalho, isso antes do assalto, e ele se relacionou com uma mulher. Isso ele fala: eu pequei aí, eu errei aí. Só que a partir desse momento tudo muda. Então o Marco Antônio conheceu essa amante numa das viagens que ele fez a Natal, certo? E aí Maria da Penha, depois que ela volta do hospital, 3 dias depois ela encontra essas cartas que a amante tinha escrito pro Marco Antônio. E mais tarde eles vão se separar e ela vai sair de casa e levar essas cartas com ela, entendeu? E mais tarde ainda, ela vai juntar essas cartas dentro do processo que ela vai abrir contra ele. E foi a partir desse momento que ela encontrou as cartas que a história do Marco Antônio muda para sempre. Viviane, a mais velha, 6 anos, imagine, que se identificava muito comigo, foi atrás de mim e sentou na cama. Eu sabia que me estava esperando por alguma coisa. Eu falei: olha, filha, pai é uma coisa, mas mainha disse para não contar. Tá brincando. Então vamos fazer o seguinte: você me conta e não contamos para ninguém.
Tá bom? Mas não tá certo. Conta. Porque Mainha falou de um juiz e um advogado e no telefone eu ouvi. Estava trabalhando a separação. E na separação, ela disse que foi vítima de um assalto. O máximo que disse de mim é que eu fazia maus tratos. Porque me lembro que o advogado dela depois entra com um pedido de urgência porque ela tinha medo. Maria da Penha havia encontrado as cartas no dia 27 de outubro, 5 meses após o assalto. No dia 1º de novembro, ela registra a primeira queixa contra Marco, relatando os maus tratos do marido. 14 dias depois, é expedido o alvará de separação. Maria da Penha, junto com as empregadas e as filhas, sai de casa. Quando a oportunidade dava, eu conversava para ver se tu não gosta mais de mim, por que tu não arranja outra, né? Quer dizer, para mim seria um alívio maravilhoso ele arranjar outra e ir embora, né? E, assim, algumas vezes eu cheguei a dizer, por que a gente não se separa, né? Aí ele não aceitava a separação, eu não ia me atrever a uma separação judicial diante da realidade brasileira. Né? Então eu fiquei na difícil, minha, né? aguardando a decisão que ele tomasse que fosse bom para nós dois, né? E o que ele achou que era bom para nós dois era me eliminar. Tá, mas ela começa as denúncias contra ele dias depois de ter encontrado as cartas da amante. Isso. Tá, mas se ele deu um tiro nela, com uma espingarda, depois pegou um revólver, deu um tiro nele mesmo, onde estão as armas do crime? Um detalhe muito importante, talvez passe desapercebido para muitas pessoas. Tá, e as armas? Todas aquelas pessoas que chegaram naquele momento, as empregadas, os vizinhos, os detetives, a polícia, todo mundo, a casa ficou cheia de gente, encheu de pessoas ali. Em momento algum, ninguém encontrou arma alguma. Bom, as armas de fato sumiram. Pode ser que os bandidos de fato tenham levado, ou pode ser que ele tenha escondido. Mas se ele escondeu as armas, ele fez isso logo depois que ele se deu um tiro, né? Segundo a versão da Maria da Penha, ele se deu um tiro. Sim. E aí esconde as armas. Só que as empregadas chegam logo em seguida, depois do segundo tiro, né? Os bandidos, segundo o Marco, eles dão um tiro nele e saem na frente da casa e tal. E as empregadas chegam logo em seguida. Então elas não viram os bandidos chegarem. Sim. Então o Marco teria que ter escondido as armas dentro desse período de tempo, entre depois de ele ter tomado o tiro e antes das empregadas chegarem. Só que a perícia, ela chega no dia seguinte, lá, algumas horas depois do crime, e elas não encontram nenhuma arma. Ninguém nunca encontrou essas armas aí na residência. Sim. Então, cara, ou ele escondeu muito bem, ou, né, os bandidos realmente levaram. Cavar com o braço já ia ficar difícil também. Faz sentido. Tão bem que as armas do crime foram duas, certo? A espingarda que atingiu as costas da Maria da Penha, calibre 20, e o 38 que atingiu o Marco aqui. O 38 era do Marco, né, que os bandidos tiraram dele na hora do assalto. E segundo ele, os bandidos levaram essas armas do crime. E de fato a polícia nunca encontrou as armas do crime. Aí depois que a Maria da Penha denuncia o Marco, a polícia vai até o apartamento do Marco, ele tava morando sozinho já na época, né? A polícia vai até a casa dele pra ver se encontra essas duas armas. Só que o Marco, ele tinha comprado outro revólver calibre 38 depois do assalto. E ele levou esse revólver pra esse apartamento que ele morava sozinho, então. Dia 26 de junho de 84, sem qualquer ordem legal, ordem judicial, o delegado manda 2 policiais da delegacia dele até o apartamento onde o Marco Antônio já estava morando, sozinho. O delegado mandou levar você pra lá, ele disse, não, mas calma aí, eu vou marcar um dia, eu tô indo saindo pra trabalhar. Aí, não, você vai com a gente. E mostrou a arma, ele assustado, é levado pra delegacia. Na delegacia, o delegado começa, vem cá, tem um monte de contradições aqui, você vai ser ouvido, não sei o quê. Os policiais fazem uma diligência, uma incursão no apartamento dele. A polícia confisca esse 38 que ele comprou depois dos fatos como arma que ele utilizou para dar um tiro nele mesmo. É adicionada no processo e essa arma continua no processo do início ao fim. E lembrando, ele conseguiu um documento pericial da própria Taurus dizendo essa arma foi fabricada depois do assalto. No laudo da Taurus tá lá, a arma, numeração tal, foi fabricada dia tal e enviada pra loja tal, que é a loja que ele tinha nota fiscal. Tá aqui, essa arma não é arma do crime. Pois na pronúncia, na condenação dele, a juíza fala que essa é a arma do crime. Na hora de dar a pronúncia, a juíza, ela diz o seguinte, provavelmente ele tem indícios aqui que ele é o autor do fato, e inclusive que ele alegou que os ladrões teriam levado a arma dele. Mas isso já ficou evidenciado que não é verdadeiro, por quê? Porque a arma
foi apreendida na casa, no apartamento dele no ano seguinte. Então vejam, olha que absurdo isso. Isso é um ato ilegal. Por quê? Isso é impossível, porque a arma não existia, ela não tinha nem sido fabricada. É um erro. Na pronúncia, a sentença, ela tinha que ter sido anulada inteira por esse motivo. Aí ele fica, vejam, dia 26, sem advogado, o dia todo, à noite dorme lá, na delegacia. Detido, sem ordem judicial. A busca foi sem mandado judicial. No dia 27, ele é interrogado. Um ponto que as pessoas gostam de levantar é quando ele vai dar um depoimento na polícia e perguntam pra ele, você tem uma espingarda? E aí ele nega, ele fala, não, eu não tenho. Aí depois, conversando com ele, agora eu entendo. Porque ele falava, pra mim espingarda não é uma arma de verdade. Não era um rifle de pressão. Por isso que eu falava, nunca tive espingarda. Então, quando, posteriormente, a Maria da Penha e a Olindina e a Rita, elas dão um depoimento, elas falam da existência de que elas teriam visto ele limpando essa espingarda. Aí, em depoimento, as empregadas dizem, olha, mas ele estava limpando a espingardinha, nós vimos o case ali, a caixa da espingarda. Então, quer dizer que um cara que acaba de dar um tiro na esposa, fica limpando na frente das empregadas a arma do crime. Os policiais teriam mostrado pra ela uma espingarda, uma chamada até escopeta, que eles usavam um termo, né? Espingarda ou escopeta, porque era um calibre 20 que atingiu a Maria da Penha. E elas disseram, não, reconhecemos que eles tinham uma espingarda igual a essa escopeta. Só que o que os policiais mostraram pra Olindina e pra Rita era uma arma de verdade, muito parecida. Da cariação com as empregadas, ele poderia ter falado pro motor, vamos no meu apartamento agora, você vai achar o meu rifle de pressão, vamos trazer e mostrar pra elas, pra ver se esse aqui é a espingarda que elas estão dizendo que eu tinha. Se tivessem feito essa diligência, teria achado o rifle de pressão onde estava e teria justificado que não tinha como ser ele o autor do fato com aquele rifle de pressão. E que não jamais ia atirar um calibre 20 que atingiu a Maria da Penha. Espingarda essa reconhecida por toda a família. Ela conhecia. Junto com eles praticávamos tiro ao alvo, na sala. Eu me dava bem com o sogro, e o sogro ia. E ele também participava. E como eu tomei esse conhecimento, inclusive de que ele possuía uma espingarda guardada no armário do escritório, no armário do quarto, eu também não tinha conhecimento disso. Então, bem que em 1987, a defesa do Marco, ela entrega esse rifle de pressão para a justiça, certo? Certo. E a justiça tem que passar esse rifle de pressão para a perícia, para eles analisarem, né? Se é um rifle de pressão mesmo, por exemplo. Sim, exato. E aí o Instituto Criminal recebe essa espingarda de pressão e faz um laudo dizendo, nós recebemos aqui uma espingarda de pressão esportiva, calibre nominal 4,5 milímetros, certo? Certo. E aí, em 91, eles devolvem, então, esse laudo para a justiça e a arma, certo? E no laudo dizia exatamente a mesma coisa. Estamos devolvendo aqui a perícia de uma espingarda de pressão esportiva calibre 4,5 nominal. Só que quando o Instituto Criminal faz a devolução para a justiça, eles colocam no documento deles ali, estamos devolvendo uma espingarda calibre 20. Opa. Então eles alteram, isso está em contradição com o que está no laudo, entendeu? Eles alteram o que era a espingarda, passando uma espingarda de pressão para uma espingarda de calibre 20. E é aí que acontece a confusão, entendeu? A gente não sabe dizer o porquê que isso aconteceu, quem fez isso e tal, mas de fato, quando o Instituto Criminal devolve essa arma, eles dizem no relatório deles ali, estamos devolvendo a arma calibre 20. E devolvem, supostamente, uma arma real de calibre 20. Então houve uma substituição aí dessa arma, sacou? Entendi. E é isso que acabou incriminando mais ainda o Marco. Entendi. Eu entreguei um copo e me devolveram uma xícara. Mais ou menos isso. Em dado momento no processo judicial, a dona Maria da Penha vai até a delegacia fazer um boletim de ocorrência. Nesse boletim de ocorrência, e isso tá registrado, tá no processo, quem tiver interesse em pesquisar, não tô tirando da minha cabeça. Diz o seguinte, olha, em determinado dia, fui até o banheiro, ligar o chuveiro para tomar um banho. Quando eu coloco a mão no registro, eu tomei um choque e tirei a mão. Aí depois desse dia, eu passei a não tomar mais banho lá, porque eu suspeitei que ele pudesse ter preparado para me matar eletrocutada no chuveiro. E isso tá em documento. E aí quando ela diz, olha, tá dando choque, ele fala, talvez seja o fio terra. E ela diz, nesse momento eu acreditei que ele poderia estar planejando me matar. Ele disse que ia me levar ao banheiro, no banho, né? E quando eu cheguei no banheiro,
Ele abriu o chuveiro e, no lugar de ele me empurrar, eu disse, deixa eu ver a temperatura da água. Aí passou corrente. Aí eu disse, tá dando choque. Tem um choque. Esse choquinho sempre ela deu. Eu digo, não, tá dando choque. Nessa hora eu gritei, as moças vieram e me tiraram. Entendeu? Aí, coincidentemente, depois, a gente relembrando os fatos, aí o que acontecia? Ele, depois que eu tinha chegado, ele nunca havia tomado mais banho naquele banheiro. Ele só tomava no banheiro das crianças. Então, e o que ele ajeitou realmente, no período que ele estava hospitalizado, ele ajeitou o chuveiro para dar premeditou para mim. É um choque. Então, bem que ela diz que essas tentativas dele de matar ela com choques no banho ocorreram dia 29 de outubro de 83. Isso foi 2 dias depois dela ter descoberto as cartas da amante. Essa semana, por incrível que pareça, ninguém acho que sabia que a gente estaria já gravando ou tinha a intenção de gravar esse programa, né? Mas eu recebi um e-mail de um promotor do interior de São Paulo, isso há 2 ou 3 dias atrás, dizendo que ele assistiu uma reportagem que nós tínhamos feito no Mais Um Podcast, na Jovem Pan, e se interessou pelo caso e conseguiu a cópia do processo. Ele me mandou a cópia que está no processo, realmente a cópia que foi digitalizada. Chamou a curiosidade que ele queria saber, bom, mas cadê esse laudo das lesões? Porque não está no processo, eu não achei em lugar nenhum. Aí eu fui levantar e eu não achava realmente. E ontem, inclusive, eu conversei com o Marco Antônio, ele falou, não, mas eu tenho o laudo que estava aqui, o laudo original que eles me deram. Eu comparando os laudos, o que está no processo digitalizado não é o mesmo laudo que foi realizado nele, inclusive que constava, além dos tiros, as lesões no pescoço, no braço. Aí eu comecei a comparar as assinaturas, inclusive do perito. A assinatura da impressão que foi falsificada, porque é totalmente diferente. A grafia da assinatura de um dos peritos, pelo menos eu já percebi que não tem nada a ver. Vamos lá, nós temos um processo digitalizado que deveria ser cópia fidedigna, está dentro do Tribunal de Justiça. Então, ele tem a cópia desse documento desmentindo o laudo que está no processo. Então, alguma coisa aconteceu aí durante essa digitalização que desapareceram coisas do laudo. E o que desapareceu era o que corroborava a tese do Marco, de que ele havia sofrido um assalto e tal, tinha entrado em briga corporal com os bandidos, e isso tinha deixado marcas no corpo dele. Então, fazia sentido para a versão da Maria da Penha que isso nunca tivesse acontecido. Então, alguma coisa aconteceu aí, cara, porque o laudo realmente tá diferente, a assinatura do médico tá diferente, e estão faltando informações ali que são cruciais para entender o que aconteceu naquela noite. Como por milagre, aparece outro laudo diferente no processo. Nas cópias do processo original, que foram digitalizadas. Onde aconteceu esse milagre? Da desaparição e da aparição. E eu me pergunto, que outras coisas que a gente não encontrou? Porque isso não foi por acaso, isso foi montado. E não foi montado para ajudar o Marco. Existem ainda, bem, que contradições nos depoimentos das testemunhas desse processo, certo? Tem um vizinho que ele disse que ele ouviu 2 tiros e depois que ele ouviu o segundo disparo, ele foi pra frente da casa dele e ele não viu ninguém ali. Sim. Mas, tipo, os bandidos, no caso, eles poderiam dobrar em algum lugar e não é uma rua assim, uma avenida reta onde não tem... Cara, tinham esquinas ali, mas principalmente tinha uma favela a 70 metros da casa do Marco Antônio. Então ali. os caras podem ter entrar na favela e sair do Exatamente. campo de visão do vizinho. Sim, em pouco tempo ali, depois do último tiro, eles podem ter saído correndo, entrado na favela e o vizinho ter chegado depois. 70 metros correndo, Só que esse depoimento desse vizinho tem um problema, porque, segundo a versão do Marco, o primeiro e o segundo tiro foram quase um em cima do outro, né? O primeiro tiro é o que ele dá no teto lá, que o bandido enlaça ele, dele com um susto dá o tiro. E o segundo tiro é o que acerta a Maria da Penha, né? Que o segundo Marco foi quase um em cima do outro. Então, o vizinho ele pode ter escutado o primeiro e o segundo tiro juntos. Inclusive, um dos tiros, já que foi de espingarda, foi bem mais alto, né? Então, esse segundo tiro pode ter silenciado o primeiro tiro, entende? Pode ter ficado junto ali. Sim. E ele escutou o primeiro e o último tiro, que é o terceiro que a gente sabe que foi no Marco, né? Ele, segundo a versão dele, ele recebeu um tiro aqui no peito. Então, quando ele chega lá na frente da casa dele, os bandidos já podem ter saído pra essa favela, fugido, entendeu? Correndo. Sim. Por isso que essa testemunha, ela pode ter se confundido aí nesse momento. Sim, entendeu? sim. Ele pode não ter visto ninguém porque os caras conseguiram entrar na favela e os 3 tiros, na verdade, ele escutou um em cima do outro achando que foi 2. E a gente sabe que houve 3 tiros porque existe o tiro na Maria da Penha, óbvio, existe o tiro no Marco, óbvio, os dois são comprovados. E quando o Marco volta do hospital, né, ele vai pra casa e ele volta com uma das empregadas.
E está no processo o depoimento da empregada dizendo que ela, junto com o seu Elias, que era um faz-tudo ali do Marco, os dois viram o tiro que o Marco deu no teto. Então, um tiro na Maria da Penha, tiro no Marco e o tiro no teto. Tá aí os 3 tiros, entendeu? Sim. Então, o doutor Otacílio já falou ali que a perícia ela não tinha vislumbrado esse tiro no teto. Mas temos aí, então, essa contradição dos depoimentos. E é um depoimento de acusação, né? Então não teria, em teoria... Ela não teria motivos pra mentir que ela viu aquele tiro, já que ela era uma testemunha da Maria da Penha. Contra ele. E ele me contou que o Marco, cara, ele fez listas, assim, de testemunhas que ele queria que fossem chamadas provas a serem produzidas, mas os advogados dele não estavam tão empenhados, assim, no caso, né? Foi o que ele me contou. Sim. E o doutor Otacílio também, ele estudou o processo e ele viu que os advogados deixaram de fazer muitas coisas ali, pelo menos. Podia ter sido melhor. É difícil a gente falar, eu não sei quais eram as teses dos advogados na época. Cada um tinha uma maneira técnica de trabalhar. Mas várias diligências, perícias, confrontações poderiam ter sido requeridas e nunca foram requeridas, nem na fase de inquérito, nem na fase judicial. Agora, os depoimentos dela poderiam também ter sido explorado, as contradições dela, e eu não vi a defesa mostrar, ora, porque justificar, por que você está afirmando isso agora se você dizia isso? Se não houve essa confrontação da defesa técnica, então, isso pode ter prejudicado ele também? Acredito que sim. Agora, as questões processuais, elas justificam a nulidade desse processo, desde o começo. Quando você obtém um objeto que pode ser vinculado ao processo, ao crime, ou a interferência no crime, se esse objeto foi obtido de maneira ilegal, ele contamina todo o restante do processo. Quando foram na casa dele, sem ordem judicial, e apreenderam aquela arma, aquilo ali já contaminou todo o inquérito e o processo, tudo que vem depois. Inclusive, se a denúncia foi feita daquela forma, com base dessa arma, e o juiz usou isso na sentença de pronúncia, tudo isso está viciado. O processo ele é nulo. Agora, quando você tem várias outras contradições e erros que sequer foram questionados, o processo se torna mais absurdo ainda. Tá, mas qual que seria a motivação? Tá, vamos lá, ele simulou isso por quê? Qual seria o interesse dele, o ganho dele? Aí levantou-se, ventilou-se a seguinte informação, de que ele estaria interessado em receber um seguro com a morte dela, ele ia ficar rico, milionário, quem sabe as pessoas entendem que ele, então ele queria o dinheiro para viver com a outra. Ela fez uma oferta para eu fazer um seguro de vida, né? Falando que é bom, ele tinha pensado nisso, que eu assinasse um seguro de vida para ele, que ele assinaria um para mim. E o sexto sentido disse, não, nós não somos um casal que a gente pode se permitir isso, não. Eu não vou fazer seguro de vida para você e nem quero que você faça para mim. Se você quiser fazer, ele pode fazer, mas eu não faço para você. Ela disse que ele tentou obrigá-la a assinar um seguro de vida que, caso ela morresse, ele seria o beneficiário. Mas, na realidade, o Heredia fez em segredo um seguro de vida. Caso ele morresse, ela e as filhas é que seriam beneficiadas. E ela nem sabia disso. Ela ficou sabendo desse seguro muito tempo depois. Peraí, esse cara tava gastando essa fortuna toda pra tratar você bem, porque ele queria te dar um tiro e ficar com uma pensão, com um seguro que nem existe? São várias incongruências que, cara, eu comecei a ligar um ponto no outro. Caramba, tá tudo errado isso aqui. Pelo amor de Deus, como é que pode? O primeiro julgamento demorou 8 anos para acontecer. Então, nesse período, o meu processo era engavetado, né? Por isso, por aquilo, que os advogados de defesa sempre interferiam e aquilo demorava. Aí, quando houve o julgamento, que ele foi condenado por unanimidade. Por unanimidade não, 6 votos a 1. Que ele tinha sido o autor da tentativa de homicídio. Na mesma hora, os advogados dele colocaram um recurso. E ele saiu do fora em liberdade. O processo envolvendo Heredia e Maria da Penha durou quase 20 anos, 19 anos, se não me engano. Uma das alegações da parte que queria a condenação do Marco é de que o sistema era todo ele feito para proteger o homem, blindar o homem, um sistema machista, patriarcal, e esse período todo ele não havia sido condenado porque o sistema todo não queria fazer cumprir a lei. Nesse período em que ele foi julgado, eu já estava participando do movimento de mulheres. Então eu caí do cavalo, né? E eu comecei a confirmar a história do movimento de mulheres. O próprio judiciário é machista. Esse foi um momento assim que eu digo, justiça é isso? Né? Um momento assim muito, muito doloroso para mim, né? Aí eu resolvi, tive a ideia brilhante de dizer, eu vou escrever um livro. Uhum. Eu vou escrever, eu vou botar as contradições do réu neste livro e seja o que Deus quiser. Então eu fiz isso.
Então, segundo ela se viu injustiçada, né? Afinal, a justiça não havia sido feita contra o agressor dela. E aí ela tem essa brilhante ideia de escrever um livro, segundo ela mesma. Ela tinha um amigo, ela menciona esse amigo deputado do Ceará algumas vezes. E ela escreve esse livro que, por acaso, esse amigo dela, deputado do Ceará, através de uma ONG, manda para a OEA. Então, em 1997, esse livro chegou à mão das ONGs, CEGIL e CLADEM, que me perguntaram se eu queria fazer uma denúncia do Brasil na OEA, né, pela negligência com que os casos de violência doméstica eram tratados aqui no país. Eu aceitei, lógico, rapidamente essa ideia. Quando eles têm esse livro na mão, eles começam a pressionar o Brasil para tomar alguma atitude e reparar esse dano, né, que eles causaram, que o Brasil teria causado a Maria da Penha quando eles não condenam o Marco Antônio. Então, por 4 anos, né, eles mandam cartas para o Brasil, fazendo essas pressões, né, falando que o Brasil deveria tomar medidas, que o Brasil, em outros momentos, já tinha se comprometido a tomar providências e criar leis em defesa das mulheres, né, como eles gostam de dizer. Então, finalmente, através de muita pressão, eles mandam uma carta final, né, com um relatório ali, chancelando e intimidando o governo para que se criasse uma lei em defesa das mulheres, como se fosse o ultimato, né, da OEA. Quando foi em 2001, então, a OEA elaborou um relatório no qual o Brasil foi condenado internacionalmente, né, pelo estímulo que dava aos assassinos, aos mutiladores, aos agressores de mulheres, né? Eles não eram punidos. Então, o Brasil foi condenado e, num primeiro momento, emitido 9 recomendações. Numa dessas recomendações, exigia-se a prisão do meu agressor. E a outra era que as leis do país teriam que ser mudadas, porque era impossível se continuar com o alto índice de mulheres assassinadas e vítimas de violência doméstica e nada ser feito. E nesse período, o Brasil ele queria uma cadeira no Conselho de Segurança da ONU. E a ONU dizia o seguinte: olha, o Brasil é um país muito violento contra as mulheres. Vocês aí oprimem as mulheres. Olha esse caso aqui. E deram o caso da Maria da Penha. Então, meu irmão, veio pressão, inclusive, do governo federal. Condena. Quê? É um gringo colombiano em troca de uma cadeira na ONU? E ele, de fato, acabou pagando a pena. Foi preso dentro de sala de aula. Passou uma vergonha na universidade. Um professor, imagina você numa universidade. E você ser retirado de dentro da sala, algemado, passando vergonha pública na frente de todo mundo. Num estalar de dedos, 19 anos e 6 meses depois, o Heredia é condenado, o Brasil é aceito para fazer parte da ONU e é criada a Lei Maria da Penha. Atendendo a uma das recomendações da OEA, que determinava que eu recebesse uma reparação simbólica pela minha luta de 19 anos e 6 meses, então que essa lei fosse batizada com meu nome. Daí porque ela é conhecida como Lei Maria da Penha. Então vem que em 91, 8 anos após o crime, ocorre o primeiro julgamento do Marco Antônio. Ele é condenado a 15 anos de prisão, só que ele entra com recurso, certo? Aí vai ter um novo julgamento para ele, que ocorre em 96. E esse julgamento também ele é condenado, só que esse julgamento é anulado. Só que aí a Maria da Penha, através de um amigo dela, deputado federal, ela entra em contato com umas ONGs que levam esse livro que ela escreveu sobre o caso dela para a OEA, né? E a OEA começa a fazer denúncias contra o Brasil e a condenar o Brasil internacionalmente por essa negligência da justiça brasileira em defender mulheres contra agressões. E uma das exigências da OEA era de que o Marco fosse preso. E foi isso que aconteceu mesmo em 2002, então 19 anos depois do assalto, o Marco é finalmente preso. Aí ele passa 2 anos em regime fechado no Ceará, depois mais 6 anos em regime semiaberto, e depois mais 1 ano em liberdade condicional. Passou apenas 2 anos em cárcere privado e depois cumpriu a pena em liberdade. E agora, para finalizar, Benk, eu tenho uma revelação bombástica. O Marco me disse, tá? Isso a gente só pode acreditar na palavra dele, porque a gente não tem, enfim, nenhum documento que comprove isso. Nem fotos, nem vídeo. Nem foto, nem vídeo, mas o Marco me disse que enquanto ele estava preso, ele encontrou um dos assaltantes da casa dele daquela noite. Pô. Acredita? Cara, acredito. Sei lá, a probabilidade baixa, não sei quantos presídios tem no Ceará, mas levando em consideração toda a história, isso daqui seria só mais a cereja do bolo. O Marcos, quando ele foi transferido já pro semiaberto, acredite ou não, ele encontrou, sabe quem lá? O Oclésio, o negão que ele reconheceu como o autor do fato. Esse cara admitiu pra ele lá.
Tem pessoas lá que não foram ouvidas em nenhum momento, inclusive que ouviram o Oclésio dizer, fui eu mesmo um dos responsáveis lá. Estava sentado e a uns 2 ou 3 metros estava o cara, o negão, o Clécio, com comparsas dele, que são os guarda-costas. Me chamou. Ô, professor! Me disse, chega, sente-se. Você se lembra de mim? Me fiz um imbecil. Eu não sei se já vi em algum canto ou tal. Então, me disse, eu sou o Clécio. Vem invadir sua casa. Com Pablo Maravilha. E me começa a contar como tinham matado o Pablo Maravilha, porque a guarda penitenciária matou, porque tentou fugir. Que ele tinha mandado para mim. Foi ele que me atacou. Quantos eram? Quem eram? Entraram 3 homens. João não sei quê. Pablo Maravilha e ele. E Maria, não sei que diabos, a mulher de Oclésio. Foi a que avisou. Eram 4 pessoas. Então, quando eu vi uma sombra, era um deles que estava lá em cima. Aí foi quando eu vi, disparei e escutei outro tiro. E eu que imaginei que esse caso seria igual a centenas que eu analisei de mentirinhas, traições, brigas, para saber quem tá falando a verdade, falando a mentira. E eu me surpreendi, eu me deparei com a maior mentira que eu pude analisar. Porque eu fui vítima dessa mentira. O Brasil foi vítima dessa mentira, quiçá muitas pessoas pelo mundo. Então, acho que é uma grande oportunidade para as pessoas agora terem contato com a história na íntegra e que você tire as suas conclusões. Você foi enganado ou não? Estava dormindo, era por volta de 5 ou 6 horas da manhã, e quando eu acordei com um estrondo muito forte dentro do meu quarto, né, do nosso quarto, e eu quis me mexer e não consegui. Aí imediatamente veio o pensamento, puxa, o Marco me matou. Que ele tomou uma atitude correta, que um homem de verdade toma. Protegeu, defendeu a família, defendeu as 3 filhas pequenas, e por ter tomado essa atitude, ele está até hoje pagando o preço. Isso é digamos assim, um plus na injustiça. Porque a única coisa que ele queria era proteger a Dona Maria da Penha. Ele sempre quis o bem dela e das filhas. Para isso, ele se colocou na frente de uma bala, na frente de um revólver. A primeira agressão foi o quê? As minhas agressões foram agressões psicológicas, certo? E psicológica, porque ele me diminuía e porque ele não me respeitava, né? Assim, ele era grosseiro demais, né? E achava defeito de tudo, e tudo eu era responsável, né? Toda a culpa era minha, né? Várias vezes ela conta fatos diferentes, a história de uma maneira diferente. E ela criou uma narrativa e ela começou a aumentar a visibilidade dela, e isso trouxe para ela uma segurança para ela poder ir contra ele. Agora, se ela agiu isso por motivo de vingança ou qual o motivo que levou ela a passar a acusá-lo, eu não sei. Quando você fala que um homem é um agressor, é uma coisa muito séria. Acho que se um homem agredir uma mulher, se ele matar uma mulher, se ele estuprar uma mulher, ele tem que ser morto. É uma parte não cristã minha essa, eu sei disso. Isso não costuma ser muito bem visto quando eu falo. Mas é isso pra dizer que o quê? Ninguém é a favor de que uma mulher sofra qualquer tipo de violência. Ninguém é a favor da violência. Agora, a gente é a favor da verdade. A gente é a favor de que se atinja o fim da diminuição da violência através de verdades e não de narrativas. Eu falo para ela, Maria da Penha, antes de que a morte bata na sua porta para sua alma desencarnar, conte a verdade. Não tenha medo da vergonha desse núcleo social. Conte a verdade para a sociedade. Ou, pelo menos, para nossas filhas. Elas merecem saber a verdade, assim seja dolorosa. Não há palavras que possam expressar o sentimento de alguém que passou por isso sendo inocente, sendo íntegro, tendo dignidade e honra. O que eu falo, o que eu conto, que parece inverossímil, é tão inverossímil, mas é a verdade. Eu era um homem feliz e não sabia. E quando tiraram
minhas filhas da minha vida, eu perdi a alegria de viver. Até hoje. Eu perdi minha vida e elas perderam a delas. Porque passaram a viver fantasias e sonhos. Passaram a se lembrar de coisas que nunca existiram, de lugares que nunca viram e de agressões que eu nunca fiz, substituindo o bom que eu fiz por elas. Porque de mim se pode falar o que quiserem, mas não há ninguém que tenha amado e ame mais as 3 meninas que eu. Eu perdi a infância. A adolescência, a puberdade, o estudo universitário e a formação, o casamento, meus netos. Maria da Penha, você por que fez isso comigo? Eu não merecia, não. E minhas filhas também não.